Boa tarde, vamos começar aqui a live de hoje, entrando meio-dia, né, em ponto, pontualmente. Vamos ver aqui se vocês continuam, se vocês conseguem me ver, me ouvir. Oi, Cleiton, tudo bem? Cleiton tá em todas, né, Cleiton? Sempre vem assistir, meu aluno fiel. Ainda não fez nenhum curso meu, mas vai fazer, né, Cleiton? Eu espero você em algum curso. Pessoal, então, já que nós vamos falar hoje, né? Tudo bem? Cledson. Dentista, Cledson? Não tô lembrada de você como aluno, que geralmente todo mundo que entra aqui eu vejo os nomezinhos, aí eu já sei que são alunos, né? Já são familiares aqui. Pessoal, hoje eu selecionei para vocês, né, um tema que é muito recorrente, que é como é que eu vou saber se eu vai fazer esse ano, né, Cleiton? Tá bom, quero você lá. Hoje, esse ano vai ter curso de resina, eu tô planejando curso de resina, tanto de anteriores, né, classe 4, facetas, classe 3, quanto posteriores também, classe 2, classe 1, né, as restaurações complexas em resina também. Eu tô planejando um curso de resina maravilhoso, que eu sei que vocês têm não tá pronto ainda, não tem data, não tem preço, não tem nada, mas eu tô fazendo esse curso, vai sair esse ano. Tem o curso de facetas, né? Tem o curso de planejamento, que é um curso legal também, um curso de planejamento virtual, um curso mais simples, né? Mas um curso muito bom. E aí, em algum deles, aí vocês, né, todo mundo que tá assistindo aí vão se identificar, né? E vão ganhar muito, vão aprender muito. Oi, Yasmin! Tudo bom, Yasmin? Vamos lá, né, gente? Então, como eu vinha falando, a gente vai falar hoje sobre como... Já pode colocar seu nome no curso de resina? Então tá bom, eu sabia disso. Muita gente... Porque porcelana é uma realidade... Aliás, isso eu já vou até entrando no tema. Porcelana é uma realidade que não pertence ao dia a dia clínico dos dentistas recém-formados, dos dentistas que estão começando ainda. Eu sei disso, eu sei que resina é muito mais popular, é um material muito mais versátil, né, do que porcelana. Foi por isso que eu resolvi também fazer o curso de resina, porque nem todo mundo pode trabalhar com porcelana, mas aí eu ficava pensando, mas eu só faço porcelana, eu faço pouca resina. Mas mesmo assim, eu quis... Para mais pessoas, né, poderem participar, eu quis fazer o curso de resina, porque eu faço pouca resina, mas modéstia à parte, faço muito bem e tenho feito muito bem cada dia mais. Por isso que eu tô postando aqui antes e depois de resina também, para vocês saberem, falar, a professora Thalita sabe fazer resina também, então o curso dela vai ser bom, né? Então, como resina é um material que tá aí no dia a dia de todo dentista, não tem nenhum dentista que não trabalhe com resina, nenhum dentista clínico geral ou especialista em reabilitação que não precise dominar também a resina. Então, começou, né, gente? Começou. Oh, Jesus, será que não vai... Hoje eu tô em casa, não tô no consultório. Lá no consultório fica na mesa lá que é de mármore. Essa mesa aqui é de madeira, sei lá. Eu tô aqui em casa. Acho que eu vou ter que ficar segurando, né? Bom, então... como a resina está presente no cotidiano de todo dentista, mas eventualmente pode aparecer um paciente que você fique em dúvida, será que era melhor porcelana, será que era melhor resina? Então eu vou falar disso aqui para vocês, eu vou falar quando que a gente escolhe fazer porcelana, quando que a gente escolhe fazer resina. Eu quero dizer para vocês que não existe, já vou falar logo isso no início, não existe uma regra assim, ó, toda vez que for assim, resina, toda vez que for assim, porcelana. Isso não existe, vocês já sabem disso. Vocês já sabem que não é assim que funciona. Existe, na verdade, ao invés de ser uma regra fixa, existe um monte de regrinha que eu desenvolvi pra mim ao longo desses anos todos, que funciona muito bem. Então, é isso que eu venho compartilhar com vocês hoje, como é que é o meu processo de tomada de decisão. Tem profissional que só faz resina, que tudo que o profissional faz em resina, ele tá errado? Não, se ele trabalha bem com isso, se o paciente dele fica feliz com isso, tudo bem. E tem profissionais que fazem só porcelana. Se o paciente consente, se ele acha que é o melhor material, se a habilidade dele é maior com porcelana, também não está errado.
Agora, embora não esteja errado, eu acho muito extremista, né? O dentista que só faz de um jeito ou de outro. Então, recapitulando aqui, eu tenho um conjunto de regrinhas que eu uso para mim, me ajudam muito no dia a dia. E para cada regrinha dessa, eu tenho as exceções também. Nossa, professora, então é muita coisa para eu decorar. Eu vou ter que decorar um monte de regrinha, vou ter que decorar as exceções das regrinhas. Na verdade, não é assim. Você vai aprender aqui nessa live uma filosofia. E aí, com essa filosofia, você vai estar capaz, né, de tomar as decisões e, melhor ainda, adequadas ao seu cotidiano, que vai mudar, né, à medida que o tempo for passando e você vai adaptando para você também. Esse é o melhor, eu garanto para vocês que esse é o melhor caminho, muito melhor do que pegar um manual, se existisse, né, esse manual, se tivesse algum livro e tentar aplicar, tá bom? Então, o que mais que eu quero falar para vocês? Agora, gente, eu tenho um roteiro aqui no meu computador tá aqui do lado, eu já fiz o roteiro da live, aí eu vou olhando para poder não me confundir. Porque vai entrando aqui um monte de gente que eu gosto, Cássia Pilar, quanto tempo, né, Cássia? Foi minha aluna também, Priscila Delorto, que está em todas, né? Já fez meu curso, todas as lives ela ativa a notificação que eu recebo lá um aviso, né? Fulano ativou as notificações para sua live. A Priscila sempre ativa. A Priscila sempre tá aqui. Vocês podem anotar esse nome aí, que a Priscila, daqui a um tempo, vocês vão lembrar dela, ela vai ser sucesso. Porque dentista que estuda muito, não tem erro para ele. Não existe o dentista que estuda muito e depois ele não é um bom dentista. Tô passando o dedo aqui na tela, tá, gente? Mas que não é um bom dentista, não. Podem confiar em mim. Foi nisso que eu me apeguei no início da minha carreira, para ter certeza que eu tava no caminho certo e que valia a pena, né? Larissa, Babi, também, esses nomes são familiares aqui para mim. Então, vamos entrar aqui. Agora, nos materiais propriamente ditos. Eu já expliquei, né, no início o que eu precisava explicar e agora eu vou falar sobre os materiais. Vou falar uma coisa para vocês. Não tem como negar, é impossível negar que a porcelana é o melhor material entre resina e porcelana. A porcelana é muito melhor, mas muito melhor. Vou falar para vocês por quê. Ela é inorgânica e ela é estável. Ela não reage com os fluidos que existem na boca ao longo do tempo. Então, porcelana não mancha, porcelana não muda de propriedades ao longo do tempo. E a resina, sim, porque a resina é orgânica, é um polímero. Então, eu falo para os pacientes assim, imagina uma vasilha de vidro na sua casa e uma vasilha de plástico. Se você colocar um macarrão com molho dentro da vasilha de vidro, você lavou, ela tá nova. Na de plástico, principalmente se for um plástico de pior qualidade, isso vale para as nossas resinas de baixa qualidade também. Se for colocar o macarrão lá dentro, é claro que vai manchar e depois você não vai conseguir tirar. Por quê? Porque os polímeros, e a resina é um polímero, assim como o plástico, os polímeros sofrem duas alterações, a sorção e a solubilidade. O que é sorção? É absorver os materiais, né? Absorver as moléculas do meio bucal. Então, por exemplo, eu vou tomar um café, a resina vai absorver aquele café. Claro que algumas mais, outras menos. As melhores menos, as piores mais. Então, ela sofre sorção, que é o que eu estou falando para vocês. E a outra coisa que ela sofre é solubilidade. Então, ela se dissolve no meio bucal. Então, é claro que a resina é um material pior. Isso não tem... Ah, professora, mas os grandes dentistas aí falam que resina é o melhor material. Isso não sou eu que estou falando, não, gente. Isso são materiais dentários. Professor, então vou usar só resina, só porcelana. Porque porcelana, tantas coisas você falou aí, eu fiquei convencida de que a porcelana é o melhor material. Então agora eu vou falar para todo paciente fazer porcelana. Aí que tá o erro. Não é isso que eu quero dizer não para vocês, muito pelo contrário. Eu quero dizer o seguinte: não é porque a porcelana é o melhor material do ponto de vista materiano, né, do ponto de vista dos materiais, não é por causa disso que ela é melhor para todas as situações, porque tem determinadas situações que eu não preciso, nem eu como dentista, como paciente, a gente não precisa de todas aquelas vantagens, aquelas propriedades maravilhosas da porcelana. E aí eu vou começar explicando para vocês
o primeiro exemplo clínico disso, que é assim, um paciente que tem uma pequena fratura de borda incisal. Vocês acham que eu vou colocar uma porcelana? Primeira coisa, fragmento de porcelana não existe. Tentaram aí fazer, não deu certo, hoje ninguém faz fragmento de porcelana mais. Não tem, então, partindo desse princípio, não tem como eu pegar um pedacinho de porcelana e colar ali naquela borda incisal que está fraturada. Então, é lógico que ali o melhor para aquele paciente, embora não seja o melhor material do ponto de vista químico e de resistência mecânica, né? Então, para aquele paciente, o melhor para a gente utilizar é uma restauração de resina. Uma restauração de resina é mais fácil, mais barata, mais rápida e mais previsível. Eu não vou ter que desgastar o dente todo. Ah, professora, mas não pode fazer sem desgaste? Pode, mas na interface, lá na região próximo da gengiva do paciente, eu vou ter que desgastar para eu evitar um sobrecontorno e uma inflamação gengival. Agora, se for resina, não. Então, nesse caso, é lógico que é resina. Então, se fosse meu dente, quebrou meu dente na incisal, um pedacinho, resina. Vou contar uma história pra vocês que eu lembrei aqui. Eu quebrei o dente. Ó, tô cansada de ficar segurando isso aqui, viu, gente? Eu vou tirar. Se cair, caiu, tá? O celular aqui. Meu braço tá doendo. Vou contar pra vocês uma história. Eu tava recém-casada no meu apartamento, lá na Asa Norte que eu morava. Um apartamento que é do tamanho da minha sala do consultório hoje. E aí, eu tava bebendo água na garrafa de plástico. Aí meu marido, pra fazer gracinha, pra rir, né? Meu marido, ele é muito engraçadinho. Aí ele veio e deu um tapa ele encostou assim na garrafa de água e me molhou. Porque eu tava bebendo, né? E me molhou. Não deu certo não, né, gente? Eu vou ter que ficar segurando isso aqui. Oh, que raiva. Próxima vez eu vou ver um jeito melhor aqui. Então tá, lá vai eu, vou segurar com o outro braço. Aí, gente, ele fez isso comigo, caiu água em mim. Aí eu, pra brincar com ele também, bati também na garrafa que ele tava bebendo. Só que a garrafa era de cerveja de vidro. O que aconteceu? Quebrei o incisivo lateral dele. Gente, eu não preciso nem falar, né? Aí no outro dia a gente foi pro consultório, o que eu fiz? Eu fiz uma restauração de resina, que está até hoje, isso já vai fazer 10 anos. E qual resina foi? Resina Opales. Resina Opales, todo mundo sabe que não é uma excelente resina, tanto que a própria FGM lançou a Vitra, que essa sim é uma excelente resina. Então, e tá lá até hoje, né? Sem manchar, sem quebrar, sem manchar na linha de união, porque foi muito bem feita, foi cimentada em esmalte. Então, ele tem lá uma Opales no dente 12 dele na incisal, que eu fraturei, porque foi um pedacinho bem pequenininho. Se eu tivesse quebrado um pedação do dente, fatalmente eu iria ter feito resina naquele momento, né? Porque eu não ia deixar ele sem dente. E depois ia fazer uma porcelana, que na época eu ainda não tinha muita experiência com porcelana. Então, gente, vocês já aprenderam aí, até com um exemplo aí muito bom, vocês já aprenderam, muito bom pra vocês que entenderam, muito ruim pra mim, que eu tenho essa culpa, carrego essa culpa até hoje. Então, vocês já aprenderam uma situação que é muito melhor a gente fazer resina. Agora, peraí que eu tô olhando na minha cola, tá? Só um minutinho. Sim, agora vamos pra outra situação. Não, eu quero falar antes de uma outra situação. Não é só quando é um pedacinho de um dente, não. Se eu quiser aumentar as incisais de todos os dentes, eu ainda prefiro fazer esse aumento na incisal com resina. Porque é o seguinte, às vezes o paciente tem uma face vestibular lindíssima e que a gente vai manter com textura, brilho, aquele esmalte bonito. A gente não vai conseguir recuperar, fazer igualzinho com porcelana. Então é melhor eu só remendar, né? Que é uma palavra que eu tô usando, é uma brincadeira, né? Na verdade, é melhor eu só acrescentar ali a resina aqui onde precisa, mas eu vou manter aquela face vestibular muito bonita, tá bom? Aí agora, uma outra situação aqui. Eu tenho um dente amplamente restaurado, ele tem classe 4 na mesial, classe 4 na distal, resina na vestibular inteira. Eu vou tirar tudo para fazer uma faceta de resina? Não vou, porque eu não vou conseguir fazer, nesse caso, uma faceta de resina tão bonita quanto ficaria uma faceta de porcelana. Essa é a minha forma de trabalhar, né? Outra coisa, ontem chegou um paciente no meu consultório, ele tem um diastema,
pequeno, mas ele tem um diastema entre os dois centrais. Um dos dois centrais é um pouco mais vestibularizado. Um lateral é muito vestibularizado, muito assim, o terço médio para frente está vestibularizado. Mas os diastemas são pequenos. Então eu pensei assim, esse aqui eu acho que eu vou fazer em resina. Mas depois eu optei por porcelana. Por quê? Primeiro, linha média dele é inclinada. Eu vou precisar desinclinar com porcelana. Com material restaurador, resina ou porcelana. Com resina é muito difícil fazer isso à mão livre. Por mais que você tenha a muralha palatina, aliás, para fazer as conchas palatinas de resina. E depois você continuar esse trabalho. Mesmo assim, é muito fácil de você inclinar, de você não deixar bonito ali aquele diastema entre os dois centrais. Muito fácil. Então, nesse caso, eu preferiria montar no articulador com arco facial para eu ver exatamente a inclinação daquela maxila e aí eu vou conseguir fazer uma interface, uma linha média adequada para a face do paciente. Se eu não seguir isso, se eu for fazer a mão livre, a face vestibular e as proximais são a mão livre. E aí eu vou fazer ali, fatalmente eu vou acabar inclinando um pouquinho. Se já tivesse com os dois centrais encostados, um no outro, o diastema fosse entre central e lateral, possivelmente eu optaria por resina, tá bom? Dependendo da expectativa do paciente em relação à longevidade. Porque toda vez que eu vou colocar resina com resina numa proximal, ou até resina com dente também, toda vez que tem resina nas interproximais, para fechar espaços de diastema, com certeza, em algum momento, aquilo ali vai manchar. E vai ser difícil, e não é fácil de conseguir dar um polimento. Vou dar um polimento e vai voltar a ficar branquinho de novo entre os dentes. Não vai. Pegue um paciente seu que chegar com a resina pigmentada nas proximais. Mas você vai com disco Soflex. Mas você vai com a espiral da 3M. Não vai sair nada vai sair aquela mancha ali. A não ser que você tire e faça a resina de novo. Então, se for um paciente que você sabe que a exigência dele em relação à estética, em relação à longevidade é alta, então é um pouco arriscado você fazer isso com resina, porque a não ser que você avise o paciente, né, dessa possibilidade, tá bom? Outra coisa também, quando o paciente tem uma limitação financeira, então, o ideal para aquele paciente, com certeza absoluta, seria uma porcelana, mas ele não tem condição de pagar. Então, agora só abrir um parênteses aqui e falar de preço. Normalmente, as resinas, no meu consultório, o que eu acho justo é que elas custem a metade do valor de uma porcelana, sendo as duas uma faceta. Então, por exemplo, faceta de resina, faceta de porcelana. Então, a faceta de resina tem que ser a metade do valor da faceta de porcelana. Não importa se vai ser direta ou indireta, de qualquer forma, tá? Essa é como eu pratico, uma ideia aí para vocês praticarem no consultório de vocês também. Então, eu olhei lá e falei assim, esse paciente, ele tinha que fazer uma porcelana aqui. Só que o paciente não tem como pagar, eu vou evitar? Eu vou recusar fazer o tratamento? Não vou. Eu vou fazer o tratamento com resina da melhor forma possível, com o paciente estando ciente das limitações daquele material para o caso dele, certo? Então, é dessa forma que eu trabalho. Agora, o paciente tem condições e ele vai fazer um fechamento de diastemas, envolve linha média, ele é exigente, ele quer os pacientes que me procuram hoje, eles não querem nada menos do que o perfeito, e eles estão certos, né? Eles querem o máximo, e o máximo, em algumas situações, a gente só vai conseguir dar para o paciente em porcelana. Então, eu posso dizer que eu tô falando muito de resina, porque eu tô falando as exceções, porque a regra, quando é para melhorar a estética, e quando é um caso amplo, né? Dente com muita restauração, caso que tem coroa no dente do lado, implante, tudo, sempre vai ser, eu vou optar por porcelana, tá bom? Acabei não falando de posteriores. Posteriores, por exemplo, quando é que eu vou optar por resina para fazer uma classe 2? Ou porcelana, ou uma onlay, né, de porcelana. Eu sempre vou optar pela onlay de porcelana quando eu tiver envolvimento de cúspide. Então, porque eu não vou conseguir fazer uma resina ali tão bonita, tão funcional, que eu vou poder montar no articulador. Então, teve envolvimento de cúspide, eu vou fazer porcelana. Não teve envolvimento de cúspide, foi só uma MOD, foi só uma OD, foi só uma classe 1,
Aí, mesmo que seja uma classe 1 grande, né? Aí eu vou fazer com resina. Esse é meu critério. Agora, em posteriores é muito mais comum a indicação ser um lei e o paciente optar por resina por uma questão financeira, porque normalmente a gente está mais disposto a gastar com o que a gente vai ver, né? E lá nos dentes posteriores não tem tanta influência estética, então às vezes é difícil o paciente aceitar fazer um procedimento que é mais caro, né? Ele aceita quando a gente fala do fator longevidade, quando a gente pode dar uma garantia maior de longevidade para ele. E na porcelana, às vezes ele topa por isso, mas às vezes ele não, fala, não, eu quero fazer a resina mesmo, se um dia quebrar eu vejo. Claro que tem a possibilidade da fratura ser oblíqua, né, e, enfim, tudo aquilo que eu já conversei numa live aí, que tem uma live bem explicadinho, qual é a minha conduta para restaurações de resina ou porcelana em dentes posteriores, tá bom? Então, é isso. Para central unitário, quando eu vou fazer um central unitário, e o paciente tem limitação financeira, eu prefiro fazer em resina do que fazer uma porcelana só. Quais seriam as minhas duas opções? Ou eu faço 2 porcelanas, professora, mas mesmo no central que não tem nada, se ele quer perfeito, sim, porque perfeito com unitário, tem muita gente que fala que consegue, mas na realidade é um pouquinho diferente. Então, eu geralmente faço assim, ofereço os 2 centrais. Se o paciente não tem condições de arcar com os 2 centrais e pode fazer um só, eu não recomendo que ele faça um só de porcelana, eu prefiro fazer um só de resina. Por quê, professora? Porque eu tô fazendo de resina, eu tô olhando o dente do lado, tô vendo a cor, tô escolhendo a resina, tô olhando o dente do lado, tô vendo a cor. Agora, o protético fazer lá no laboratório para eu ficar provando a cor, indo e voltando várias vezes, aí já fica muito complicado, né? Então, é por isso que eu trabalho dessa forma. Essa dica do central, depois que eu resolvi isso na minha vida, minha clínica ficou muito mais tranquila, muito mais previsível, né? Então, deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa aqui. Última coisa. Eu não gosto da classificação que é feita por muitos dentistas, assim, ó. Depende da idade do paciente. Paciente jovem, resina. Paciente mais velho, porcelana. Gente, isso não faz nenhum sentido pra mim. Nenhum sentido. Agora, o paciente é idoso. Ele quebrou só um pedacinho do dente. Eu vou fazer porcelana porque ele é idoso? Lógico que não. Todo mundo acho que tem essa mesma percepção que eu. E a paciente tem 18 anos. Aí ela tem 18 anos, mas tem um central acabado. Ou um lateral, seja o que for. Eu vou colocar resina porque ela é jovem, porque ela vai trocar mais vezes até tem mais tempo de vida, ela vai trocar mais vezes. Gente, não concordo. Se você fizer uma porcelana muito, muito bem adaptada, muito bem feita, um processo de adesão muito bom, essa paciente corre o risco de ficar com essa porcelana para o resto da vida, né? Então, não justifica na minha forma de trabalhar, né? Outra coisa, agora sim, a última coisa. Outra coisa, em relação à oclusão. O paciente tem bruxismo, então ele quer aparecer, Helena? Não? Quer? Helena quer aparecer, gente. Pera aí que eu vou chamar ela. Vem, Helena. Quer mais não? Tá bom. Então, mamãe já tá terminando, viu? Então, é assim. Não, tem bruxismo, então é melhor eu não fazer porcelana porque a resina é mais macia. Gente, eu não concordo com isso de forma alguma. A gente pode fazer uma reabilitação em porcelana com oclusão muito estável, muito bem distribuídos os contatos oclusais e as guias. Placa de proteção para o paciente que tem atividade parafuncional importante, paciente que range muito. Eu não vou resolver isso só colocando as porcelanas, ele vai continuar rangendo. Então, mas eu colocaria para resina também, né? Então, isso para mim, eu sei que tem vários professores muito renomados que falam isso, mas eu não trabalho dessa forma. Sempre que possível, se eu vou fazer uma reabilitação total, eu sempre vou optar por porcelana. Claro que tem técnica, tem um tipo de porcelana, tudo isso influencia, mas sempre vou optar por porcelana. Agora, se o paciente não puder pagar, como eu estou dizendo para vocês, eu não vou deixar de fazer o tratamento, nem vou indicar para fazer com outra pessoa. Eu vou fazer com muito cuidado, com muito carinho, mas sabendo que eu estou trabalhando com um material que tem propriedades inferiores e que neste caso específico do paciente, as propriedades do material importam, tá bom?
Gente, eu não sei vocês, mas eu achei essa live muito boa. Eu acho que ficou um conhecimento assim muito rico e que foi muito bem explorado. Espero que vocês vejam essa live com cuidado, se possível anotando, igual vocês fazem, muitos fazem, me manda foto do resumo lá que vocês fizeram, né? Então, ela vai pro YouTube. Quando ela for pro YouTube, vocês assistam lá, avisem as pessoas, os colegas de vocês, como eu já falei sempre, né? Aquela mentalidade de abundância, não mentalidade de escassez, que eu vou ver meu colega, não quero que meu colega veja. Quanto mais gente tiver conhecimento, melhor pra gente, enquanto dentista, pra nossa classe e principalmente para os nossos pacientes, tá bom? Um abraço, obrigada pela companhia de vocês até aqui, e na quinta-feira que vem a gente se encontra de novo, live meio-dia, só que eu ainda não tenho tema. E aí, quando eu tiver o tema, eu falo pra vocês. Letícia, vou responder Letícia. E quando o protocolo, Thalita, colocaria ambos metalo cerâmico superior e inferior ou um cerâmico contra em resina? Eu não sei, Letícia, eu não tenho experiência com protocolo. Eu acho que na minha vida inteira eu já fiz. Eu tô em dúvida se foram 2 ou se foram 3 protocolos. Não tenho experiência com protocolo. Então não poderia falar. O que eu já ouvi falar quando eu vou em curso é que protocolo cerâmico, o paciente fica batendo, né? Faz barulho, tipo 2 castanholas, né? Em cima e embaixo, assim, o barulho, não tem o amortecimento que a resina tem. Outra coisa é que o protocolo cerâmico não tem reparo, né? Então aí melhor seria em resina. Agora, para o protocolo em resina, você precisa de uma barra grande, uma barra grossa, né? Então, não, como é que é? É porque eu tive um caso assim de um protocolo que não podia ser, ele não podia ser de resina, porque se fosse de resina não tinha espaço para barra, era isso mesmo. Não tinha espaço para barra. Aí tinha que ser em cerâmica, porque senão ia ter que fazer uma barra muito fina no de resina e ele poderia quebrar. Quem me ajudou com esse caso foi o Dr. Leonardo Cabral, ele que eu recorro quando eu tenho que fazer protocolo e eu não tenho experiência. Ele tem muitíssima experiência, mas muita. E ele que me respondeu, ele que me abriu os olhos em relação a isso. Então, nesse caso dessa paciente, só poderia ser em cerâmica. E a paciente não tinha condição de fazer porque fica muito mais caro. Só o laboratório cobra uns 5 mil reais, né? Não sei como é que é o laboratório, mas na época quando eu vi. Então a paciente não fez. Continuou lá com o protocolo que ela tá e que não tá legal. Mas um dia eu acho que ela vai se organizar. Ela não tem outra opção. Então, nesse caso de protocolo, eu acho que o que eu sei é isso aqui que eu tô te falando, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima.